Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um tipo de conflito que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial e que se estendeu até 1989, que é conhecido como a Guerra Fria. Essa guerra foi bem diferente das guerras convencionais porque ela não envolvia um conflito direto, não envolvia soldados de um lado enfrentando soldados do outro. Mas por que esse conflito foi diferente? Quem são as pessoas envolvidas é o que nós vamos ver nesse vídeo e no nosso próximo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a estudar a Guerra Fria. Então, primeira coisa, a Guerra Fria, ela foi um conflito de dois grandes blocos antagônicos. De um lado você tem um bloco que é capitalista. Esse bloco, ele é liderado pelos Estados Unidos. E existem algumas características dentro do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos que são importantes, tá? Então, primeira característica que nós temos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa característica é conhecida como doutrina Truman. O presidente americano, depois da Segunda Guerra Mundial, finalzinho da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, é chamado de Henry Truman. E o Henry Truman, ele defendeu a ideia de que os Estados Unidos deveria proteger e propagar o capitalismo até os confins da Terra, ou seja, deveria existir uma política de expansão do capitalismo ou de defesa do capitalismo. Então, aonde tivesse capitalismo em risco em qualquer lugar do mundo, os Estados Unidos deveriam ajudar a interferir e intervir para defender o capitalismo. O nome dessa doutrina é Doutrina Truman, que fez com que os Estados Unidos se metessem em alguns conflitos na Ásia, por exemplo, na Coreia, no Vietnã, para defender o capitalismo, tá? Então o nome dessa doutrina é Doutrina Truman. Segunda característica, o Plano Marshall. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída. As grandes potências europeias estavam detonadas, as cidades destruídas, a infraestrutura deles estava completamente destruída. Então, os Estados Unidos, ele elaborou um plano de ajuda econômica para essas potências europeias, chamado de Plano Marshall, onde é que os Estados Unidos emprestava dinheiro para esses países se reconstruírem e, em troca disso, esses países acabavam ficando do lado capitalista, do lado dos Estados Unidos. Então, o nome dessa política, desse plano de ajuda econômica aos países europeus, né, com esses interesses, né, durante a Guerra Fria, é chamado de Plano Marshall. Uma outra coisa muito marcante que nós temos nos Estados Unidos é o macartismo. O que é isso e por que é esse nome? Nos Estados Unidos existia um senador chamado de senador Arthur McCarthy, e esse senador ele era um ferrenho crítico do comunismo. A gente até tem a imagenzinha dele ali do lado, então uma charge representando ele. E ele iniciou uma grande campanha de caça às bruxas comunistas dentro dos Estados Unidos. Então existia dentro dos Estados Unidos uma perseguição a qualquer pessoa que fosse simpática, que tivesse ideias parecidas com o comunismo. Então, nos Estados Unidos aconteceu uma perseguição a artistas que fossem de esquerda. O Charlie Chaplin, por exemplo, ele acaba sendo fichado por causa disso. Autores que fossem comunistas ou simpáticos ao comunismo, eles deixavam de ter suas obras publicadas. A gente tem diretores de cinema, roteiristas de cinema que não conseguiam mais gravar filmes porque eles eram vistos como comunistas. Professores que tinham tendências de esquerda eram denunciados. Então toda essa caça, qualquer pessoa que fosse de esquerda, qualquer pessoa que tivesse algum tipo de simpatia ou fosse acusado de ter esse tipo de simpatia, nos Estados Unidos é chamada de macartismo. Essa caça ao comunismo nos Estados Unidos, com uma forma porque eles acreditavam que os comunistas estavam se infiltrando na sociedade americana e destruindo aos poucos a sociedade americana. Por isso que para proteger o capitalismo, para proteger a liberdade nos Estados Unidos, eles precisavam perseguir esses comunistas. Os Estados Unidos ele fez uma aliança militar com os países da Europa Ocidental chamada de OTAN. Lá em cima você tem o símbolo da OTAN, que é aquela estrelinha com as bandeiras dos países que formam a OTAN. O símbolo em inglês as iniciais em inglês elas são chamadas diferente, do contrário, é NATO ao invés de OTAN. Ela está meio em crise agora com o Donald Trump querendo sair da OTAN e reclamando que eles têm que pagar o preço de tudo, mas a OTAN ela foi uma aliança militar dos países dos Estados Unidos com outros países capitalistas em defesa desse bloco capitalista. E no lado dos Estados Unidos surgiu uma agência de inteligência de espionagem e contra-espionagem chamado de CIA, que era
a central de evitar que espiões comunistas estivessem bisbilhotando os interesses dos Estados Unidos ou bisbilhotando as coisas dos Estados Unidos, e também espionar os comunistas, espionar os russos ou qualquer pessoa que tivesse sido ligada aos russos. Então surge essa agência de espionagem chamada de CIA. Então tudo isso faz parte do bloco capitalista. E do bloco comunista? O bloco comunista, ele tinha como principal país a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a Rússia, né? A Rússia era o principal expoente, o principal país do bloco comunista. Assim como os Estados Unidos tinham a sua aliança militar, né, a OTAN, o comunismo também tinha a sua aliança da Rússia com os outros países comunistas, especialmente os países do leste europeu, que é chamado de Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era a aliança militar que existia entre a Rússia e os países do leste europeu em defesa do bloco comunista. E assim como os Estados Unidos tinham a CIA, né, a sua agência de espionagem, os russos também tinham a KGB, né, que era a agência de espionagem dos russos, né? Um pequeno detalhe aqui, o atual presidente da Rússia, chamado de Vladimir Putin, ele é um ex-agente secreto da KGB, ou seja, ele trabalhou para a KGB. Então você tinha esses dois grandes blocos antagônicos. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado, o bloco comunista, liderado pela Rússia. Só que esses blocos eles estavam em guerra, mas não uma guerra comum, não uma guerra convencional, porque nunca os Estados Unidos invadiu a Rússia oficialmente, nem a Rússia invadiu os Estados Unidos oficialmente. O que existia entre eles era sempre uma tensão permanente, o que existia entre eles era uma guerra ideológica, o que existia entre eles era uma guerra psicológica, uma guerra de palavras, uma guerra onde é que eles disputavam para ver quem que era melhor. Agora, por que esse conflito nunca chegou a ser de fato? Por que esses países nunca entraram em guerra? Porque esses países eles tinham algo que nós chamamos de destruição mútua assegurada. Isso envolve algo que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, que faz parte da corrida armamentista. Beleza? No próximo vídeo eu falo para vocês dos conflitos que aconteceram entre esses dois blocos durante o período da Guerra Fria. Abraço!